Então, meu amigo ateu ou agnóstico, vamos ao hospital. Vamos entrar no quarto onde está aquela criança cujo corpo está sendo destruído por uma doença cruel. Qual é a sua solução? Você vai simplesmente dizer: se Deus fosse todo-poderoso e totalmente amoroso, isso não estaria acontecendo. O renomado astrofísico Neil deGrasse Tyson e o pastor Cliff Knechtel entram em confronto ideológico. Um afirma que o mal e o sofrimento provam que um Deus totalmente amoroso não existe. O outro acredita que o sofrimento não invalida a bondade de Deus. Fique até o final e veja fé e razão frente a frente. Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Quanto mais eu observo o universo, menos convencido fico de que exista algo benevolente acontecendo. Se o seu conceito de Criador é alguém todo-poderoso e totalmente bom, e eu olho para os desastres que afligem a Terra e a vida na Terra, vulcões, furacões, tornados, terremotos, doenças, pestes, defeitos congênitos, quando você olha para essa lista de maneiras pelas quais a vida é tornada miserável na Terra por causas naturais, então, se Deus existe, Ele ou não é todo-poderoso, ou não é totalmente bom. Por que Deus permite o mal? Se Deus é tão amoroso e tão poderoso, então por que você sofre tanto? Por que pessoas inocentes são esmagadas? O que está acontecendo? Deus não se importa? Ou ele é fraco demais para fazer algo a respeito? Uma das razões pelas quais eu penso que se você não tem uma igreja, deveria considerar a Fellowship Church como sua igreja, é por causa do que o pastor Ed e sua preciosa esposa Lisa passaram ao perder sua filha em 2021. Você é pastor. Isso não deveria acontecer com você. Então por quê? Por que Deus permite que pessoas sejam destruídas por circunstâncias ou por outras pessoas? Deus é desinteressado? A primeira parte da resposta é: eu não sei. Eu não sei por que Deus permitiu o mal e o sofrimento. Durante milhares de anos, filósofos e teólogos muito mais inteligentes do que eu lutaram com essa questão e nunca chegaram a uma resposta definitiva. E a Bíblia não responde essa pergunta de maneira final. Então eu não sei. E eu posso prometer a você que em 1997, quando fui para Madison, Wisconsin, onde meu irmão mais novo, cirurgião de transplantes, trabalhava, fui até lá porque a filha dele, de 7 anos, tinha sido esmagada em um acidente de carro e morreu. E se você pensa que eu ia encontrar meu irmão, muito mais inteligente do que eu jamais serei, e explicar por que Deus permitiu que a filha dele fosse atropelada por uma caminhonete a 88 km por hora, porque a babá não viu a placa de pare e atravessou o cruzamento, eu não faria isso, porque seria mentira. Eu não sei por que Deus permitiu o mal e o sofrimento. Mas você precisa pensar. Sim, precisamos pensar. E uma das minhas reflexões é esta. Algo que considero muito bíblico. Deus escolheu limitar o seu poder ao nos criar com livre-arbítrio. Isso significa que eu posso tirar minha carteira e lhe dar dinheiro para almoçar. Ou posso fechar minha mão em punho e atingir seu rosto. Eu sou livre para fazer qualquer uma das duas coisas. Gênesis 1 diz: Deus criou isto e viu que era bom. Deus criou aquilo e viu que era bom. E quando um autor repete uma frase várias vezes, é porque ele quer enfatizar algo. Quando Deus criou, ele fez um bom trabalho. A expressão Deus viu que era bom é repetida várias vezes em Gênesis 1, mas em Gênesis 3, lemos que os seres humanos se rebelaram contra Deus. Não foi simplesmente comer uma maçã. Mas isso simboliza a rebelião contra Deus. Isso simboliza o pecado. Por que eu peco? Eu peco porque acho que sou mais inteligente do que Deus. Eu acho que sei o que me fará mais feliz. Então faço do meu jeito, não do jeito de Deus. Não porque eu esteja tentando ser mal. O problema é que eu acho que sei melhor do que Deus o que me fará feliz. Foi isso que Adão e Eva fizeram. Definiremos o que é bem e mal. Assumiremos o lugar de Deus. E quando tomaram essa decisão, foi aí que tudo saiu dos trilhos. Foi aí que a flecha errou o alvo, e as coisas pioraram rapidamente. Quando Deus dá um passo atrás, o caos ocupa o espaço. Qual é um dos principais pontos do livro de Jó? A vida é injusta. Deus é justo. Não confunda as duas coisas. A vida é injusta. Deus é justo. Não confunda as duas coisas. Quando você sofre e fecha o punho contra Deus, isso é raiva mal direcionada. Não é Deus que está fazendo isso com você. Você nasceu em um mundo caído, injusto e quebrado.
A vida dói. Culpar Deus é uma fuga de responsabilidade. Da mesma forma que se eu lhe der um tapa e depois disser, Deus me fez fazer isso. Isso é desculpa esfarrapada. Eu estaria mentindo. Ele me deu livre-arbítrio. Eu sou responsável por alimentar você ou por agredir você. Nós escolhemos nos rebelar contra Deus. E é aí que sofrimento, mal e morte entram na experiência humana. Então vamos aos evangelhos. E nos evangelhos, o que Jesus faz? Ele nos consola. O maior consolo que você e eu teremos nesta vida é a presença de Deus, a presença de Jesus Cristo. Mas como, afinal, você experimenta isso? Abrindo o seu coração. Você abre a sua vida, orando, arrependendo-se, crescendo em confiança em Cristo, obedecendo a Ele, reunindo-se com outros crentes, tendo uma família na igreja, permitindo que Deus fale com você por meio de outras pessoas, em pequenos grupos, em conversas individuais, em um culto de adoração. E assim você começa a desenvolver uma compreensão da presença de Deus. Ah, seu tolo, você vai à igreja todo domingo? Não sabe de todos os eventos esportivos que seus filhos poderiam estar participando domingo de manhã? Você é ingênuo, está prejudicando seu filho. Não, você não está. Você está ensinando seu filho a se posicionar para experimentar a presença de Deus. Eu quero experimentar melhor a presença dele, porque a vida vai ficar difícil, muito difícil, no seu futuro e no meu futuro. E a presença de Deus é uma das principais maneiras pelas quais experimentamos consolo nesta vida. Sim, há muito sofrimento, mas Jesus Cristo quer nos consolar. E Ele também sangrou e morreu numa cruz. Se alguém disser a você que o motivo do seu sofrimento é falta de fé, então é triste pensar que Jesus não teve fé suficiente, porque no jardim do Getsêmani, Ele orou, Pai, se for possível, afasta de mim este cálice, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. O Pai afastou o cálice de Jesus? Não. O Pai respondeu à oração do jeito que eu ou Jesus gostaríamos? Não. Jesus foi direto para a cruz. Uma das mortes mais dolorosas e excruciantes possíveis, a crucificação. Mas o que Jesus fez foi se render ao Pai. Ele disse, não seja feita a minha vontade, mas a tua. 3 dias depois de morrer, ele ressuscitou dos mortos. Isso significa que temos a solução definitiva para o sofrimento. E essa solução não é uma droga, não é cortar os próprios pulsos, não é se entregar à promiscuidade. Essa não é a solução. A solução é a vida eterna. Ela começa agora, quando experimentamos a presença de Deus, e continua pela eternidade. Quando Cristo voltar, Ele nos dará novos corpos. Ele dará à minha pequena sobrinha, que foi para a sepultura aos 7 anos, um novo corpo. Então, meu amigo ateu ou agnóstico, vamos ao hospital. Vamos entrar no quarto onde está aquela criança cujo corpo está sendo destruído por uma doença cruel. Qual é a sua solução? Você vai simplesmente dizer, bem, se Deus fosse todo-poderoso e totalmente amoroso, isso não estaria acontecendo. Essa é uma pergunta teórica vazia, enquanto a criança está morrendo. Vamos ser mais práticos. Existe solução? Se não há Deus, não há solução. Porque se não há Deus, quando morremos vamos para a decomposição. Eu, você, Madre Teresa, todos ao mesmo destino. Então não fale comigo sobre solução, se não há Deus. Eu, como seguidor de Cristo, vou até o outro lado da cama, vou segurar a mão daquela criança e buscar consolá-la. Mas em Jesus Cristo, temos a solução definitiva de Deus para o problema real do sofrimento, do mal e da morte, perdão e vida eterna no céu, onde não haverá mais mal, injustiça, desigualdade ou morte. Apocalipse 21:4 diz, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Então a pergunta final é, você tem a solução de Deus para o problema real, do sofrimento e da dor? Você tem Jesus Cristo?